Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? E aí, essa semana eu decidi fazer algo diferente, né? Decidi rever os materiais, deixar de um modo mais prático e tô fazendo esse vídeo. Como é que vai ser ele, né? Vai ser uma leitura comentada do material que eu mandei no grupo para vocês. Vocês receberam no grupo do WhatsApp este arquivo aqui, que contém 2 páginas apenas, para vocês não reclamarem mais de muito texto, certo? E eu vou ler ele com vocês, fazendo alguns comentários sobre o que eu gostaria que vocês fixassem melhor, ok? Vejam, a gente já estudou sistema digestório bastante, né? Nós vimos os órgãos em sala, depois a gente trabalhou doença, trabalhou estudo de caso, trabalhou nutrição, nutrientes, né? Então, já deu. Vamos para um assunto novo, tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre sistema respiratório, ok? Que é um outro sistema que faz parte do nosso corpo, ok? Então vamos lá começar aqui a leitura, né? O sistema respiratório é um sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e liberação de gás carbônico. Ou seja, durante a respiração, a gente capta oxigênio, e libera gás carbônico. Tá? Essa é a função do sistema respiratório. Captar oxigênio, liberar gás carbônico. Conseguindo aí, além disso, esse sistema está relacionado ao olfato, né? Ou seja, a nossa capacidade de permitir odores relacionados e também a fala, né? É pela passagem de ar das nossas cordas vocais que faz com que a fala, o som, seja emitido, né? Aí, devido à presença das chamadas pregas ou cordas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório, né? Que tá nossa faringe tem as cordas vocais, ok? Beleza? Então vamos seguindo. Precisamos conhecer quais são os órgãos do sistema respiratório, tá? Basicamente, o nosso sistema respiratório é composto por um par de pulmões e por vários ductos, ou seja, vários canais, como se fossem canos, por onde esse ar circula, como as fossas nasais, que é o nosso nariz, né? Cavidades ou fossas nasais, o buraco do nariz, né? Boca, que a gente também pode respirar pela boca, que não é o certo, tá? Tem que ser pelo nariz, daqui a pouco a gente vê por quê. E aí segue os tubos ou ductos que levam esse ar até o pulmão. Quais são eles? Faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Vamos olhar aqui nessa imagem do cantinho como é que funciona, né? A gente tem aqui o trato respiratório superior, né? Que é mais ou menos daqui da metade do peito para cima, é a parte superior, tá? Da metade do peito para baixo vai ser o trato respiratório inferior, ou seja, o de baixo, certo? Cavidade nasal é aqui, o buraco do nariz, né? Faringe, não sei se vocês lembram que a faringe, eu falei para vocês que ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Ela pode descer aqui, por esse outro caninho que vai levar para o estômago. Então, por isso que às vezes, quando a gente come e a comida, por exemplo, vai descer por aqui, pro pulmão, a gente engasga, porque ela tá indo pelo buraco errado, certo? Então a gente engasga para que a comida volte e siga o caminho certo, que é o estômago, tá? Então ela tem essas duas bifurcações, né? É um cano dividido em duas. Um vai para o pulmão, outro vai para o estômago, beleza? Então, nosso foco é pulmão, né? Aí a gente chega no trato respiratório inferior. Traqueia, que esse é um cano grosso, né? E rígido, ok? Como vocês podem observar aqui nessa imagem também, tá? E essa traqueia se divide em dois brônquios. Um que vai para o lado direito, outro que vai para o lado esquerdo, tá? Então depois ela se bifurca e vai uma para um lado, outra para o outro, cada um para um pulmão, certo?
Chegando lá no pulmão, vamos aqui para outra imagem no detalhe. Esses brônquios, eles vão começar a formar raízes, eles vão se ramificando, ficando cada vez mais finos, formando os bronquíolos. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos, a gente tem um monte de bolinha, que são chamadas de alvéolos pulmonares, certo? É nesse alvéolo pulmonar que ocorre a troca gasosa, que é onde o oxigênio que eu inspirei passa para a corrente sanguínea, o sangue distribui esse oxigênio e depois, quando o sangue volta, deixa o gás carbônico no alvéolo e aí eu boto ele para fora, tá? Vamos ver no detalhe aqui mais embaixo como é o funcionamento do sistema respiratório, ok? Que é basicamente isso que eu falei, não tem muito segredo, né? Vamos aqui para a leitura. O sistema respiratório funciona garantindo a entrada e a saída de ar do nosso corpo. Como é o trajeto? O ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde ele é umedecido, aquecido e filtrado. Prestem atenção nisso. O ar, quando ele entra no nosso nariz, ele precisa ser aquecido, umedecido, por isso que o nosso nariz é um pouquinho úmido, né? E filtrado. Porque quando o ar entra, ele pode ter sujeira, certo? Então, os pelinhos do nosso nariz servem para filtrar o ar. Por isso que forma a catota. A catota nada mais é do que sujeira de ar que a gente respira. Por isso eu disse em cima, aqui antes, que é importante a gente inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Se a gente puxa pela boca, o ar não é filtrado, porque na boca não tem cabelo, né, para poder fazer essa filtração. Então, o importante é puxar pelo nariz, soltar pela boca, tá? Depois que entrou pelas fossas nasais, segue para a faringe. Tô seguindo aí a leitura, viu, gente? Posteriormente, laringe e traqueia. A traqueia se ramifica em 2 brônquios, que eu mostrei aí em cima, dando acesso aos pulmões. O ar segue, então, dos brônquios para os bronquíolos, que são mais finos, e finalmente chega nos alvéolos pulmonares, que é a porção mais fininha do nosso sistema respiratório. Nos alvéolos vai ocorrer a troca gasosa, um processo também que pode ser chamado de hematose. O que é isso? Lembra que eu disse que ele era umas bolinhas? Então aqui nesse desenho aqui, ó, tá mostrando um alvéolo. A gente possui milhares, centenas de milhares de alvéolos no pulmão. Aqui eu tô mostrando uma bolinha só, certo? Nessa bolinha é que o oxigênio que eu puxei vai entrar dentro da veia e ser distribuído para o corpo. E é lá nessa bolinha que o CO2 que meu corpo está produzindo entra dentro do alvéolo. Aí ele faz o sentido inverso. Bronquíolos, brônquios, traqueia, faringe. E aí eu boto para fora o CO2, tá? Então isso está acontecendo milhares de vezes nesse exato momento a cada respirada que você faz. Onde é que ocorre essa troca gasosa do oxigênio com o gás carbônico? Nos alvéolos pulmonares, que são essas bolinhas, tá? E como é o nome desse processo? Hematose, certo? Seguindo aqui a leitura, o oxigênio presente no ar chega até os alvéolos, se dissolve na camada que reveste essa estrutura, difunde-se pelo epitélio para os capilares. Capilares são os vasos sanguíneos, tá, gente? Porque eles são fininhos igual a cabelo, por isso que o nome é capilar, né? Porque lembra cabelo, né? Localizado em torno do alvéolo. No sentido oposto, ocorre a difusão de gás carbônico. Então, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico vem do sangue para o alvéolo. Então, esse processo de troca fica acontecendo a cada respiração que a gente faz, tá? Seguindo aqui movimentos respiratórios, a gente tem 2 movimentos respiratórios, né? Que é a inspiração e a expiração. A inspiração, vou ler aí, viu? Ó, inspiração garante a entrada de ar no sistema respiratório. Nesse processo, há a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuindo a pressão no interior. O que é isso? Ó, quando eu inspiro, ó, a nossa caixa torácica se expande, ou seja, ela cresce,
tá? E o diafragma, que é um órgão que a gente tem bem embaixo dos pulmões, ele se contrai. Ele é um músculo que ele contrai. Então vejam aqui nessa imagem, ó. Nessa, que está mostrando a inspiração. A caixa torácica, ela se expande. E o diafragma, que é esse músculo daqui de baixo, ele se contrai para que, ó, ocorra essa expansão da caixa torácica, da caixa dos peitos, como a gente chama, né? Pronto, isso é a inspiração, entrada de ar, que há oxigênio, certo? O movimento contrário se chama expiração, quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo ocorre o contrário. Os músculos torácicos da caixa torácica relaxam, ou seja, ele vai, ó, ela diminui de tamanho, né? Assim o diafragma, levando à redução da caixa e a pressão interna aumenta. Então aqui, ó, quando eu expiro, a caixa torácica diminui de tamanho, né? E aí os pulmões murcham por conta desse relaxamento dos músculos costais, torácicos, na verdade. Ok? Então, inspiração, entrada, oxigênio, expiração, saída, gás carbônico. Beleza? Pronto. A aula de hoje é isso. A gente conheceu um pouquinho do sistema respiratório. Na segunda página, eu montei um esquema de resumo para vocês com mapa mental, tá? Ou seja, aqui a gente tem um resumo, do caminho do ar, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo, quando a gente inspira, e voltando o oposto, que é quando a gente expira. Aqui eu estou falando também dos dois movimentos de respiração, de inspiração e expiração. Essa parte aqui de baixo, né, em rosa, a gente não precisa ler bem porque eu não falei sobre isso, certo? E aqui, nesse outro esquema mais bonitinho, a gente tem a função de cada um dos órgãos, né? Fossas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, inspiração, respiração, o que é hematose. Ó aqui, ó, a hematose acontecendo, entrada e saída dos gases, beleza? Então é um resumo de tudo isso que está escrito lá em cima e que eu estou falando aqui para vocês. Por fim, nós temos uma atividadezinha pequenininha, 5 perguntas apenas, como vocês já sabem, respondem no caderno, que no retorno a gente vai estar corrigindo e debatendo esses temas como revisão novamente, beleza? Então, é isso. Espero que tenha facilitado esse modelo para vocês. Se vocês puderem, depois me dê um retorno. Se gostaram do vídeo, se achou melhor assim, um material mais enxuto, né? Com menos coisa. Ou seja, de assunto a gente só tem uma página, né? Tá aqui em tópicos. Uma atividade também curta e objetiva para tentar ajudar vocês, viu? Então, bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar, perguntar. Fiquem bem. Se cuidem. Cuide dos seus familiares e de quem vocês gostam. Um abraço e até a próxima.